Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Está começando mais uma live Gotas de Orvalho. A Deus a nossa gratidão por causa da sua misericórdia e do seu querer soberano. Estamos de volta aqui com a sua live diária de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, e nós queremos agradecer os que já estão conosco, os que estão chegando. Queremos agradecer os que estão orando por nós, orando pela existência desses momentos de devoção e de muita alegria para todos nós. Queremos agradecer de coração a todos quantos buscam a presença do Senhor e nos apresentam diante do altar de Deus. Gotas de Orvalho está com você, está comigo, está conosco agora, para a glória de Deus. Vamos aproveitar esses minutos que teremos durante esta manhã de sexta-feira. E vamos à nossa meditação, à nossa reflexão na palavra do Senhor, nos ensinamentos que ela traz, que ela nos dá, para que assim sejamos cada dia mais conscientes da nossa missão e da nossa responsabilidade como cristãos que somos. Estamos refletindo sobre as atitudes de Jacó em relação ao encontro com o seu irmão. E a última vez vimos que às vezes a gente constrói determinadas situações que são miragens que nos fazem temer, recuar, que nos fazem entrar num estado de preocupação e às vezes com muita profundidade, e foi o caso de Jacó, que imaginou que o seu irmão viria ao seu encontro. O fato de ter recebido a notícia de que ele vinha ao seu encontro com 400 homens, então ele criou logo a miragem, entendendo que o seu irmão vinha destruí-lo. E tudo indica que a mesma coisa pensava Esaú. E é como a gente já teve a oportunidade de dizer: era Esaú com medo de Jacó e Jacó com medo de Esaú. E normalmente essas miragens, como toda miragem, termina em nada, ou terminam em nada. E foi o que realmente aconteceu. Mas, mesmo assim, Jacó, quando teve a notícia do que o irmão vinha contra ele, com esse número muito expressivo de homens, e até desnecessário, era um encontro entre irmãos que desejavam se reconciliar e renovar a confiança, a caminhada. Afinal de contas, eram mais de 20 anos que não se encontravam, que não se viam, e o simples fato de essa grande quantidade de homens para o encontro
Então, isso fez Jacó tomar algumas providências. E aí ele nos dá uma lição bastante rica. Mesmo que a situação para nós hoje, né, fosse uma miragem que ele construiu, que ele criou sem necessidade, mas ele também providenciou algumas coisas que lhe davam segurança. O que é que ele fez? O versículo 7 nos diz isso exatamente. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Por quê? Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Jacó entendia o seguinte: eu vou ter realmente prejuízo, mas não terei o prejuízo de todo. Se o meu irmão ferir um bando desses que ele separou em 2, se ele ferir um bando, mas o outro escapará. É aquela questão da gente não ficar de braços cruzados. Eu estou numa situação difícil, estou enfrentando um problema, uma dificuldade, e sei o quanto é difícil o momento que eu estou passando, mas eu vou tomar as minhas providências. Eu vou fazer o que eu posso fazer, o que eu ainda tenho a possibilidade de fazer. Eu vou fazer alguma coisa que ainda está em minha condição de fazer. E ele foi e separou em 2 grupos tudo quanto lhe pertencia. Porque se Esaú ferir um grupo, mas eu ainda tenho como reaver uma parte deste grupo de coisas, de pessoas, de animais que eram muito preciosos para Jacó e qualquer um naquele tempo. A outra coisa que ele fez, além de se ordenar, que aí era como uma espécie de ordem de batalha, Jacó estaria preparado não somente para tentar vencer o irmão, mas também tentar lucro disso, não sair de todo no prejuízo. Além de ele fazer isso, ele busca a face do Senhor. E isso é muito importante em qualquer peleja que nós tivermos nessa vida. No versículo 9 diz que disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú. Os irmãos notem com clareza que o que Jacó fez foi o seguinte: primeiro,
ele se protegeu, dividindo os grupos. Segundo, ele recorre à presença de Deus. E é o que cada um de nós, a gente sabe disso, tem que fazer. Terceiro, ele toma posse das promessas de Deus. E o Deus que ele declara aqui, que fez a promessa, ele diz em sua oração: o Deus de meu pai Abraão e o Deus de meu pai Isaque. Ele reconhece que Deus é o Deus da eternidade. Mais tarde, quando Jesus, em confronto com os fariseus, saduceus, que não acreditavam na ressurreição, então Jesus recorre a essa convicção de cada homem e cada mulher que teme ao Senhor. Jesus diz: olha, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus lhes pergunta: vocês nunca leram que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Quer dizer, é o Deus de vivos e não de mortos. Para Deus, para Jesus, era muito fácil entender que quando a gente evoca o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a gente está se lembrando que o nosso Deus é um Deus de vivos. Abraão, Isaque e Jacó morreram, mas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó continua vivo. Ele transcende a eternidade. Ele é antes da eternidade. Que maravilha, que bênção. E Jacó aqui compreende esta grande verdade quando ele busca a face do Senhor. O Senhor, Deus de Abraão. Mas Abraão já tinha morrido, mas Deus estava presente. É o Deus do meu pai Isaque, que já estava velho, adiantado em dias, mas Deus continuava o mesmo. E as gerações futuras estariam clamando pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que a essas alturas da nossa existência, do nosso tempo, eles todos morreram, mas Deus continua vivo. E bênção, né, irmãos? E bom é que esse é o nosso Deus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. E segunda-feira, se Deus quiser, às 6 horas, a gente volta para refletir nessas realidades espirituais tão importantes, tão interessantes na vida da gente, na vida de cada um de nós. Deus abençoe. E antes da oração, eu quero lhe lembrar a compartilhar esta live. Não esqueça. Vamos continuar dizendo para homens e mulheres que o nosso Deus está vivo, apesar de toda a incredulidade, apesar de toda a indiferença, apesar de toda a dificuldade colocada no caminho da vida espiritual. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus que realiza grandes coisas, é o Deus que realiza milagres para a glória do seu santo e eterno nome. Então, compartilhe, porque muita gente espera ouvir uma palavra como essa para a sua consolação e para a sua alegria e fortalecimento espiritual. Quero também dizer que ontem não tivemos, a gente pede desculpa aos irmãos e irmãs
que nos acompanham a cada dia. Eu sei o quanto essas coisas representam e ontem eu não tive realmente condições de apresentar a live. Quando fui dormir já era 2h30 da manhã, depois de uma viagem longa, cansativa, muita estrada esburacada, e sabe como é, quando a gente para se movimentar de novo, leva tempo. Então foi isso. Ontem a gente não teve como apresentar a live. Hoje, graças a Deus, estamos aqui com muita alegria e estamos renovados, retomando as atividades do dia a dia na causa do Senhor. Vamos então orar. Levante assim a sua mão e ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelos momentos que o Senhor nos deu esta manhã. Te agradecemos pelos cuidados, pela alegria, pelo amor manifesto, pela bondade eterna. Te agradecemos porque o Senhor tem nos feito atravessar todo e qualquer vale cheio de empecilhos, de dificuldades, de preocupações, de perturbações, de dúvidas. Ó Senhor, somente a Tua graça tem nos fortalecido, tem nos guardado, tem nos enchido de graça e do Teu amor eterno e paternal. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que vive na eternidade, Deus que é antes da eternidade. Senhor, a nossa compreensão é muito limitada para entender isso, mas nós queremos simplesmente sentir a Tua presença e saber que o Senhor vai conosco nesta caminhada, e isso nos satisfaz e nos enche de prazer. Abençoe cada irmão, cada irmã, toma em Tuas mãos, visita cada coração e enche-nos da convicção firme de que estamos debaixo da Tua orientação e do Teu poder eterno. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã e um novo encontro segunda-feira às 6h da manhã. Não esqueça, vamos estar juntos outra vez para a glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja sobre todos e que a graça do Deus eterno nos alcance. Um abraço a todos no nome de Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.